Você tem... Rapaz, você não sabe a quantidade de pessoas que mandam mensagem pra mim. Às vezes choram, velho, na mensagem. Do tipo, pô, biólogo, eu quero me desculpar. Eu odiava esses bichos e matava. Quantas vezes alguém chega como hater no meu canal? Odeio esses bichos. Aí depois começa a ver, porque o medo, né? Primeiro é o medo. Pulsa ali, Depois vira fascínio. O medo vira fascínio, cara. O medo vai mudando e o cara fica fascinado. Pô, cara, o bicho é bonito. Graças às serpentes, nós temos aí o Captopril. O Captopril é um remédio de pressão que salva bilhões de vidas todos os anos. Por conta da serpente? Sim, o que acontece é que teve um brasileiro, o camarada viu que o ratinho, ele tinha uma queda na pressão, e ele pensou, cara, vamos ver o que tem aí. O que tem nessa toxina aí? E aí foi lá e verificou a toxina da jararaca e descobriu, isolou aquela toxina específica, tirou de todo, né? Porque as peçonhas, elas são proteínas, são enzimas, são proteínas. Uhum. Isolou aquela toxina, essa toxina que faz cair a pressão. Criou-se o sintético dela, que inclusive, eu posso estar errado aqui. Estranho, velho. Eu posso estar errado aqui, mas a última análise que eu tinha feito, todo o nosso agronegócio brasileiro não ganha 10% do que ganha a indústria farmacêutica só com essa descoberta da toxina dessa jararaca. Ah, não é possível. Cara. Não é possível, cara. Bilhões de pessoas no mundo inteiro se utilizam do Captopril. Aí você faz o sintético, do sintético se criou o Captopril, depois se criou um monte de outros sintéticos que tem um efeito parecido. E é o que salva aí nossas vovós, que antigamente, né, cara, tudo batia as botas. Hoje tá todo mundo velhinho aí, pô, e tá segurando. Eu mesmo sou um usuário de... Gente nova também, tá, né? Só os avós, tem gente nova aí que tá... Novo, toma remédio de pressão, você não tem mais aquelas paradas que aconteceu de... Você quase não vê mais alguém morrendo de infarto fulminante. Coisa que era muito mais comum, né? A não ser quando o maluco coach aí bota o pessoal pra correr. Cara, impressionante. O Brasil é referência no estudo de cobras, assim. Não, e o da mundo, jararaca também. Terminou aquele estudo? Acho que eu vi foi no seu canal sobre do Covid. Era sim, da Jaracuçu. Da Jaracuçu? Cara, aquilo eu já sabia. O que acontece é o seguinte, eles fizeram uma análise in vitro da peçonha da Jaracuçu. Uhum. Eu apresentei aqui, eu falei, tem um estudo aqui interessante, que tem a toxina na peçonha da Jaracuçu, que pode avaliar a Covid, etc. Uhum. É um estudo científico, mas a gente sabe que não ia muito pra frente, porque, cara, isso tá in vitro. No corpo é outra coisa. Uhum. Então é como se eu utilizasse, sei lá, uma determinada substância, como tiveram, in vitro, não é no corpo. No corpo, uma reação, você tem outros mecanismos. Você tem o fluxo sanguíneo, você tem anticorpos, você tem um monte de outras coisas que vão impedir a ação do medicamento, entendeu? Então aquilo já não era promissor. Mas eu não sei como está aquele estudo ali, não. Mas isso é interessante. Eu sei que não foi meio que abandonado. Isso não significa que você não tenha um monte de outros estudos para essas toxinas. A gente chama isso de processo biotecnológico. O que é algo biotecnológico? É algo que eu posso retirar da natureza e que tem uma função medicamentosa. E tem várias delas. As serpentes são promissoras porque você não sabe o que tem naquela toxina. Aquelas toxinas ali, das serpentes, elas evoluíram como se fossem as nossas enzimas digestórias. Você pega, por exemplo, o grupo das jararacas, é tudo protease. Ela precisa de injetar a peçonha para começar uma pré-digestão. Sim. Então, o que tem ali que auxilia essa serpente a matar o animal rapidamente? Só para você ter uma ideia. Estava tendo um estudo sobre a peçonha da surucucu-pico de jaca. Por que isso? Eu não sei como está o estudo, mas isso é muito lento. Isso aí, às vezes, o estudo demora 100 anos, 200 anos, a gente não sabe. Mas o estudo estava demonstrando que alguns animais, nos quais você injetava a peçonha da surucucu-pico de jaca, pelo menos o estudo sugeria isso, injetava a peçonha da surucucu-pico de jaca, esses animais não faziam o soro. O que é o soro? O soro, eu pego o cavalo, injeto microdoses nesses animais, eles vão produzir anticorpos contra aquela peçonha que eu injetei, é específico.
E aí, depois de um tempo, eu vou lá e coleto os anticorpos do cavalo. Então eles perceberam que para a surucucu pico de jaca, alguns cavalos não apresentavam a resposta imunológica. Não tinham um anticorpo. Aí a galera começou, a gente está suspeitando de algumas coisas aqui. De repente, na toxina da surucucu tenha alguma substância que impeça o processo anti-inflamatório. E por isso ele não faz anticorpo. Que louco, velho. Qual é a importância disso? Tu imagina se a gente descobre uma toxina que possa ser comercial e que impeça você de produzir anticorpo para um órgão transplantado. Olha que coisa louca aí. Tu entendeu? O cara é transplantado, pô, tem... O organismo normalmente repele, né? Vai Porque rejeitar, não é dele, né? Vai rejeitar. Então olha como é que é promissora essa parada. Tem uma cola cirúrgica sendo desenvolvida pela peçonha da cascavel, né? E o sangue de búfalo, sangue bovino. É uma cola cirúrgica. O que significa isso? Significa que você não precisa dar ponto. Mas... Tu imagina no órgão interno esse troço funcionando. Entendeu? Então, assim, o potencial biotecnológico é gigantesco. E a gente está matando os bichos, ao invés de preservar. Só para dar um exemplo, deixar vocês dois felizes, porque eu não tenho esse problema. Eu já falei isso no outro podcast, mas vou dar a cola aqui de novo. Aranha-madeira. Pica alguém, o cara chora, velho. Aranha, armadeira. O cara chora. Eu já vi maluco gigante, que nem tu. Gente, ele é grande pra caraca, velho. Esse cara parece um urso, velho. O cara é grande. 1,98. 1,98. A minha cadeira tá autona aqui, a dele tá baixinha. Eu vou ficar forte ainda. Que é pra poder. Vou parecer um canguru. Eu já tentei muito que ele fizesse essa tatuagem, porque tá vendo? Só que ele ia ser a versão já mais idosa, né? Porque o tamanho, tá vendo? Dava pra ser, entendeu? O cara é alto pra caralho. Eu já vi o cara do teu tamanho chorar igual bebê, velho, com a picada da aranha-armadeira. Só que a picada da aranha-armadeira tem um efeito colateral. Priapismo. Tu não sabe o que é priapismo? No cara? Ela dá priapismo, que é o substituto do Viagra, entendeu? É o efeito do Viagra. É, mas que dói pra caralho o priapismo, assim. Você vai falar isso amanhã, tem muito velhinho lá mexendo com ela na mão. Vai, aranha, vai embora. Muito bem, eu choro um pouquinho, mas eu aguento. Só que ela mata, né, cara? Ela choro, mas eu aguento. De repente a aranha-madeira é porque deixa a barraca armada, né, cara? Armada, eu nunca entendi esse nome dela. Já vai ver que é isso. E aí, meu irmão, é um estudo promissor. Eu não preciso disso. Mas daqui uns 60 anos eu posso estar precisando disso aí, né, cara? Até um amigo mandou procurar saber mais sobre esse estudo, como é que tava. Depois eu vou ver mais. Mas não é pra mim, é pra amigo seu. Amigo do amigo. Um abraço, meu amigo aí. Mas veja como é que você tem um potencial biotecnológico promissor para as coisas. Você tem um... É por isso que quando a gente fala que a floresta amazônica em pé ela vale muito mais que a deitada, é justamente porque você tem uma quantidade de potencial biotecnológico que você pode desenvolver e não sabe, cara. Olha quanto lucra a indústria farmacêutica com a toxina de uma jararaca que é animal brasileiro, velho. Tem aqui, cara. O cara pegou aqui na época da ditadura, saiu do país para poder desenvolver lá fora que estava sendo perseguido, entendeu? Então, esse tipo de situação, a gente tem que começar a dar mais valor à pesquisa científica. E nós, como você tinha acabado de falar, o Brasil é o maior em termos de serpentes. Vital Brasil, né? O bicho pega ali. Né? Vital Brasil, Butantan. O Butantan é o local, velho. Não tem igual no mundo. Nós temos os maiores cientistas do mundo no termo da herpetologia. Porque a herpetologia, ela é o ofidismo. O ofidismo é uma doença tropical negligenciada. O que é uma doença tropical negligenciada? É quando você tem um problema de saúde. Esse problema ele acomete a países tropicais e não tem interesse comercial. Não há um interesse comercial. Então a indústria farmacêutica não quer saber. Ela não quer saber. A indústria farmacêutica não quer fazer produto para pobre, porque não dá dinheiro. Exato. Tipo, não tá nem aí para doenças de Chagas. Não tá nem aí para isso. Porque não dá grana. Então, nesse caso, a ação governamental é fundamental. Se você não tem um investimento governamental, você não vai ter o produto. Porque como é que o cara vai produzir um produto que tem vencimento e que tem que ficar esperando alguém ser picado para poder vender? Não é rentável, entendeu? Não é rentável. Então, no mundo,
só para vocês terem uma ideia, em termos de números estatísticos, são 5 milhões de acidentes com animais peçonhentos todos os anos. Desculpa, só com serpente. Desses 5 milhões, são 400 mutilações, 400 mil mutilações. Então tem que arrancar o membro ali, se arrancar o membro, braço, perna, né? 400 mil mutilações e de 80, a gente calcula 80 mil óbitos, mas esse número pode chegar a 160 mil óbitos anuais. O Brasil, ele vive um verdadeiro oásis nessa situação. Primeiro que as nossas serpentes não são tão brabas quanto as outras, né, quanto as serpentes do Sudeste Asiático. Segundo, que nós temos aí o Butantan, que produz o soro pra gente. E o SUS é obrigado a comprar. Então, se você for picado nos Estados Unidos por uma serpente, a conta vai bater em média $50 mil para tu se virar lá. E eles não têm o soro para todas elas, tá? Não tem. Porque não é mercado, cara. É mercado. Agora, o Brasil e a Austrália têm esse programa. Então você tem 150 óbitos por ano no Brasil, 2 óbitos na Austrália, que tem as piores cobras do mundo, né? Tem de toxina. Mas no resto do mundo, meu irmão... Ou seja, é muito pouco aqui, né? Aqui muito tá pouco. Salvando gente pra caramba. De 160 mil óbitos, 150 só aqui no Brasil. É muito pouco. O que é a cobra que mais... Aqui tem 30 mil casos de picadas por ano. 30 mil. Casos. Morrem 150. Assim, falando em números, lógico, e você já falou isso, cada vida humana vale muito, é indiscutível isso. Mas em termos matemáticos e falando de qualquer tipo de problema, quando a gente faz um espectro, né, gráfico, são valores tecnicamente desconsideráveis. Né, assim, se comparado com o resto do mundo, não tem comparação. Meio por cento. Meio por cento morre.